Pessoal, eu havia dito que qualquer outro resultado hoje que não fosse a vitória seria horrível para o São Paulo. E ainda bem que nós ganhamos, podemos respirar, subimos um pouco na tabela, afundamos o Grêmio lá na zona do rebaixamento, porque o São Paulo iniciou perdendo a partida. E nós podemos falar nesse vídeo com mais racionalidade, podemos falar dos pontos bons, dos pontos ruins, porque se o São Paulo tivesse perdido, eu perco totalmente, qualquer tipo de racionalidade ia ser zero para todo mundo. Mas hoje nós temos pontos ruins, por mais que ganhamos, e ganhamos daquele jeito, né? O São Paulo nunca tem uma vitória tranquila, e eu sinto falta disso, sim, eu sinto falta de ter uma vitória tranquila. Do São Paulo pegar, fazer um bom jogo, ganhar e ganhar com propriedade. É sempre isso, é sempre essa emoção, é sempre esses 10 minutos de acréscimo, é sempre essa pressão contra um time que é o Grêmio, que não desculpa aos gremistas, mas é um time que tá horroroso, simplesmente no ataque, o Grêmio simplesmente não atacou, e o São Paulo conseguiu tomar gol por um time que simplesmente não ataca. Mas vamos falar mais desse jogo. Importantíssima vitória, não tinha outro resultado que não fosse a vitória para o São Paulo hoje. Empate ou derrota seria horroroso. Mas vamos lá, pessoal. No primeiro tempo, o São Paulo veio ditando a partida, né? Foi assim o jogo todo. O São Paulo ditou a partida, convenhamos. Se a gente fosse falar, um merecedor de ganhar a partida, deu bom, deu certo. O São Paulo foi merecedor de ganhar a partida, pois o São Paulo tomou todas as atitudes do jogo. O Grêmio absolutamente não jogou nada. O Grêmio veio para jogar, veio descrito o jogo do Grêmio, jogar por uma bola, jogar no contra-ataque. Deu certo, pelo menos no primeiro tempo. Por que deu certo? Graças à displicência do Pablo Maia. O Marcos Antônio saiu machucado ali, provavelmente lesionado, mais um para a lista de lesionados. E o Pablo Maia foi completamente displicente, deu um passe displicente. Estava muito desligado o Pablo Maia, tanto é que ele sai no segundo tempo. Ele tinha entrado no lugar do Marcos Antônio e sai no segundo tempo. Tamanho era o desligamento que o Pablo Maia estava no jogo. Enfim, depois da displicência do Pablo Maia, o Rafael, eu acho que até é uma bola defensável, mas o cara também saiu na cara do gol. Foi muito difícil, a nossa zaga totalmente desmontada ali, que o Pablo fez o que ninguém esperava, ele conseguiu dar a bola no pé do cara. Bom, o São Paulo vai para o segundo tempo perdendo de 1-0 para o Grêmio, um resultado completamente horroroso que colocava o São Paulo na zona do rebaixamento. Voltamos para o jogo, o São Paulo ainda volta ditando todo o ritmo do jogo, como foi no primeiro tempo, não mudou isso no segundo tempo. O Grêmio começou a se fechar mais ainda, o Grêmio começou a chamar o São Paulo para o jogo. É quando tem um lance de bola parada e o Arboleda, grande Arboleda, faz o primeiro gol que nos leva ao empate. E chegando no final da partida, o Luciano sofre um pênalti na pequena área, que é onde o Luciano tem que estar atormentando. Eu já falei isso, o Luciano atormenta todo tipo, qualquer adversário o Luciano atormenta. E isso é o que eu gosto no Luciano. O Luciano consegue atormentar todo tipo, ele é um jogador chato de se jogar contra. Por mais que ele esteja jogando mal, ele é chato de se jogar contra. O Luciano cai, ele reclama, ele cobra, e eu gosto dessa postura do Luciano. Sim, é uma postura que me agrada nele. E o André Silva pega a bola, né, que é o único fundamento que ele tem de futebol, que é bater pênalti, que, convenhamos, se o André Silva tivesse batido os outros pênaltis que o São Paulo teve ali durante o Campeonato Brasileiro, talvez nós estávamos alguns patamares acima na tabela. O André Silva bate bem e faz, e o Volpi, é claro que a gente bem conhece, é claro que ele não ia pegar o pênalti, a gente já conhece o Thiago Volpi. Bom, pessoal, e aí, 10 minutos que o VAR chama, vê aqui, vê essa falta aqui, fala do Barça do Arboleda, pelo amor de Deus, pra mim não foi falta, disputa de espaço ali, não teve falta, e pra mim foi pênalti. Claro que o Luciano dá uma forçada, e todo jogador faz isso, brasileiro, e também que é pro nosso time, você hipócrita, vai falar, se não, que não, ainda bem, o Luciano foi malandro. Pra mim, os jogadores têm que ter malandragem ali, o Luciano foi malandro, teve o toque, teve o contato, pra mim foi pênalti sim, e o André Silva converte. São Paulo naquela pressão, o Grêmio até tentou alguma coisa, mas não teve capacidade ainda bem de fazer gol. E nós temos que lembrar que o Rafael também fez uma grande defesa no segundo tempo, gol que se o São Paulo tivesse tomado, mudaria totalmente os rumos do jogo. Então o Rafael mais uma vez garantiu o resultado. Por mais que fosse uma bola defensável, beleza, eu podia até criticar ele, mas depois da segunda bola que ele defendeu e ali a postura dele no segundo tempo, bom, provou totalmente que o Rafael ainda é consistente. E finalmente nós temos um goleiro consistente nos defendendo. Bom, vamos para
análise individual para as notas de cada um. Rafael, como eu já disse, para mim eu vou dar uma nota 9 pro Rafael. Sim, tão alta sim, uma nota 9 pro Rafael, porque para mim ele foi importantíssimo na bola que ele defendeu, por mais que ele tomou aquele gol que para mim era defensável, mas era uma defesa muito difícil, o cara bateu bem e o Rafael ficou na frente do gol sozinho, o cara praticamente. Então, e na segunda bola que o Rafael defendeu, foi uma defesa difícil. Se ele não faz aquela defesa, o São Paulo provavelmente não teria capacidade de empatar esse jogo. Para mim, a nota 9, Rafael. E o Arboleda, pessoal? E o Arboleda? O Arboleda, pra mim, é nota 9 também pro Arboleda, cara. Não, vamos dar uma nota 10 pro Arboleda? O Arboleda tá voltando. É um jogador mais velho no elenco do São Paulo desde 2017. E quando o Arboleda tá na defesa, eu sinto uma coisa que eu não consigo sentir com o Tressoldi, com o Alan Franco até que tá conquistando isso. É uma segurança, é consistência. Para mim, a zaga titular do São Paulo é Alan Franco e Arboleda. Para mim, essa é a zaga titular do São Paulo. Quando o Arboleda tá, eu sinto uma segurança na zaga. Mais uma vez, o Arboleda, ele ganha por cima ali, bolas aéreas. Ele é um zagueiro muito bom, dispensa comentários. O problema do Arboleda nunca foi futebol e hoje fez o gol que empatou o jogo e nos leva à vitória também, né? Uma nota 10 para o Arboleda. O Sabino, pessoal, não entregou a paçoca hoje. Pra mim, ele foi bem também, o Sabino. O gol que o São Paulo tomou não foi culpa da defesa, foi a burrada que o Pablo Maia cometeu. O Sabino, eu vou dar uma nota 6 pra ele, tá ótimo. Pra mim, não entregou a paçoca. Ele não entregar a paçoca, ele já sai com nota azul, já tá ótimo. E o Ferrarese, pessoal. Vamos conversar sobre o Ferrarese. Eu não vou criticar o Ferrarese, eu já disse, eu não vou dar nota pro Ferrarese, eu vou tirar, eximir o Ferrarese de nota, porque o Ferrarese não é lateral, pessoal. E mais uma vez, ele provou que ele não é lateral. Ele se esforça, ele é um jogador esforçado. E ele tenta, cara, e às vezes até consegue. No primeiro tempo ele deu um passe de calcanhar ali, que o Luciano se atrapalhou todo e não aproveitou. Às vezes ele consegue, cara. É um jogador esforçado. Eu gosto do Ferrarese, ele é um bom zagueiro, mas não é lateral. Muitas vezes ele mata contra-ataque, ele erra, dá aqueles cruzamentos doidos, dá aquelas bombas pro nada, que é bomba de zagueiro. Ali é chute de zagueiro, chutão do zagueiro, é o que o Ferrarese sabe dar. Vou eximir o Ferrarese de nota, mas também ressaltar a boa atuação dele, o esforço dele, que foi muito bom. Pessoal, o Enzo Dias, eu também gosto do futebol do Enzo Dias, é um cara guerreiro, é um cara esforçado. Às vezes também tem algumas decisões questionáveis, uma nota 7 pro Enzo, pra mim ele jogou bem. O Marcos Antônio eu não vou dar nota, pessoal, porque ele saiu lesionado ali. E o Pablo Maia, que entrou no lugar, Pablo Maia, displicente. A gente sabe que ele tem futebol para entregar. É um moleque bom, joga bola, mas muito displicente, muito desligado, Pablo. Na fase que o São Paulo tá, não dá pra entrar desligado desse jeito, cara. Não dá pra ter essa displicência, cara. Faz qualquer coisa. Se você não sabe o que fazer com a bola, dá um chute, cara, mas não inventa. Não inventa, você vai comprometer todo um trabalho. O São Paulo podia estar na zona do rebaixamento agora por causa da sua displicência. Ele foi tão mal que o Zubeldia tira ele no intervalo. E o Zubeldia acertou, o Pablo Maia não tava bem. Já tinha cartão amarelo, já tinha feito essa burrada. O Zubeldia fez bem hoje. Tirar o Pablo Maia, que infelizmente estava matando ali o time. O Oscar, pessoal, para mim, cada jogo que passa o Oscar vai pegando ritmo de jogo, ele vai aparecendo. No jogo passado ele foi o homem invisível. Hoje ele é o homem translúcido. Deu para ver o contorno do Oscar. Jogou bem, uma nota 6,5 para ele. O homem translúcido. O jogo passado, o homem invisível. Esse jogo, o homem translúcido. Também a partida de Oscar. Eu sempre vou cobrar muito do Oscar, porque ele é o salário mais alto do time, é a estrela do time, então ele tem que ser cobrado. O que você espera de uma estrela do time é o que você vê o Arrascaeta fazendo no Flamengo. É isso que eu espero do Oscar. Nada mais e nada menos. O que o Arrascaeta está fazendo no Flamengo. Para mim, o Oscar tem que ser nesse nível de futebol. O Lucas Ferreira, pessoal, ele fez alguma coisa. Pra mim, eu gosto do Lucas Ferreira porque ele é objetivo, ele vai pra frente. Ele não fica tentando, ele tenta ir pra frente. Ele tenta o drible, ele é ousado, moleque. Vou dar uma nota 7 pro Lucas Ferreira. Eu já tava me esquecendo do Alisson, né, pessoal? O Alisson, pra mim, eu vou dar uma nota 7 pra ele. Ele faz um trabalho de volante importante, o Alisson ali. Pra mim, ele na saída de bola, ele é muito importante. Pra mim, não apareceu tanto hoje, né? Mas fez o seu trabalho, uma nota 7 pra ele. E o Luciano, pessoal, vamos lá, vamos debater sobre o Luciano. O Luciano, pessoal, durante o jogo, ele errou muita coisa.
Ele atrasou muita coisa. Puxou o calção, mas eu gosto do Luciano. Eu gosto do Luciano porque a postura do Luciano. Quando ele não quer ser dono do time, e hoje teve um exemplo disso, que ele cede pro André Silva bater. Quando ele pegou a bola debaixo do braço, eu falei, não é possível que o Luciano vai querer bater, cara. Não é possível. Mas não, ele vai e deixa o André Silva bater, porque o Luciano não é dono do time. E quando ele sai dessa postura de meio de campo, que ele não joga nada como meio de campo, cara, o Luciano é um jogador importante. Foi ele que sofreu o pênalti hoje. Ele é chato, os adversários se irritam com ele, levam um cartão. Ele é um jogador importante, é um jogador expressivo dentro de campo. A gente precisa do Luciano, do Luciano decisivo, do Luciano dentro da pequena área, atormentando lá. Lá ele é importante. Lá ele é importantíssimo, para mim, um dos jogadores mais decisivos do São Paulo quando ele tá jogando lá. Para mim, mas, pô, atrasou muita coisa, né, Luciano? Aí uma nota 7 pro Luciano por ter sofrido o pênalti. O André Silva, o nosso pirata, pessoal. Ainda bem que a gente ganhou, André Silva. Ainda bem que a gente ganhou. Me deixaram de bom humor. Por mais que você fica nervoso assistindo o jogo do São Paulo, eu já tava com muita raiva de você, André Silva. Ainda bem que você fez esse gol, ainda bem que a gente ganhou. Porque, pessoal, o André Silva é muito ruim. É muito ruim. Convenhamos, pessoal. Desculpa pra você que é fã do André Silva. Faz gol, mas não sei o quê. Pessoal, o André Silva é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é perna de pau total. Ele é grosso. É um jogador horrível, cara. Mas, o André Silva não é bom de passe. O André Silva erra em pivô. O André Silva erra a finalização. O André erra tudo. Mas, dos que estão lá, é o melhor cobrador de pênalti que nós temos. Sim. Dos que estavam em campo, o André Silva é o melhor cobrador de pênalti, é um dos únicos fundamentos que ele se dá bem. E como eu disse, se o André Silva tivesse batido os pênaltis que o São Paulo teve nessa temporada, provavelmente a gente estaria lá em cima na tabela. O André Silva pega a bola e faz o gol. No restante do jogo ele foi horrível, mas para provar que não tem perseguição, a nota 8 pro André Silva por ter feito o gol. Não vou dar mais, pessoal, porque fora o gol de pênalti, o André Silva foi horrível em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Perna de pau mesmo, pessoal. Mas aqui não tem perseguição. É nota 8 e que ele continue fazendo gols. E, cara, tem pênalti. Dá pro André Silva bater. É o André Silva que bate pênalti. Errando ou acertando é o André Silva. Porque ele é o único, parece que tem capacidade. E não sei se treina, mas parece que é o único que treina a bater pênalti. Porque o Luciano não é bom de bater pênalti, convenhamos. O Ferreirinha é muito pior. A gente viu, ele não tava jogando, mas o Ferreirinha é ruim batendo pênalti. Uma nota 8 pro André Silva. E pros que entraram, pessoal, o Pablo Maia eu já falei, né? Displicente pra mim. Eu eximi o Pablo Maia de nota. Muito displicente, horrível. O Luca, pessoal. Cara, vamos ficar de olho nesse moleque. Não vamos endeusar o moleque. Não vamos estragar o moleque, torcida. Não estraga o moleque. Por favor, não estraga o cara. Vai ficar brabo, craque. Mas vamos ficar de olho nesse moleque. O moleque é bom, cara. O moleque tem futebol. O moleque é ousado. E aí o São Paulo precisa de um jogador assim, precisa de jogadores assim, ousados que vão pra frente, vão jogar pra frente. Ele entra no jogo, ele muda o patamar do jogo, totalmente, sofre falta, vai pra cima, cansa o zagueiro. O moleque é bom, Luca é bom. Vamos investir nessa molecada aí. Vou dar uma nota 7 pro Luca. O Cedric entrou no finalzinho, o Rian também, vão ficar sem nota ali, fizeram o que o Zobeldia tinha lá fazer. O Bobadilha também entrou, também vai ficar sem nota, fez a função dele ali logo no finalzinho para matar o tempo também. E pessoal, foi uma vitória importantíssima, dá pra gente respirar um pouco pelo menos, mas não vamos bobear com o Brasileirão, pessoal. Não vou. Quando eu falo aqui que o São Paulo vai brigar para não cair, vocês ficam bravos, vocês xingam, mas pessoal, olha, analisa o futebol de hoje, olha o futebol, olha o que o São Paulo jogou, analisa bem o futebol do São Paulo. E hoje, analisa o jogo de hoje. Vamos tentar tirar o coração. Eu tô feliz, pessoal. Não tem como não ficar feliz. O São Paulo ganhou, cara. É inegável. Mas, cara, vamos tirar um pouco, esquecer essa felicidade de lá. Eu vou tentar aqui. Pessoal, o São Paulo não vem jogando bem. O São Paulo poderia ter perdido esse jogo. Ainda bem que o Luciano sofre um pênalti. Se não fosse o pênalti, a gente já viu um monte de vezes que era pênalti e o juiz não deu, cara. O juiz poderia não dar hoje. O VAR até tentou impedir, inclusive. Numa dessa, o juiz, do jeito que os juízes são sem personalidade, eu jurava que aquele juiz já ia anular o pênalti do São Paulo.
o São Paulo poderia ter perdido, cara. Não existe o e se no futebol, nós ganhamos. Mas, pessoal, não brinca com o Campeonato Brasileiro, nós não podemos brincar, a gente não pode deixar de cobrar, não pode deixar de falar. Para mim, o Zubeldia hoje, vou dar uma nota 8 pro Zubeldia, para mim ele fez substituições que deveria ter feito, viu que o Pablo Maia não estava bem, e até para preservar o próprio Pablo Maia, eu acho que o técnico tem que olhar isso, até para preservar o Pablo Maia, ele tira o Pablo Maia, e fez muito bem, Zubeldia, fez muito bem, conseguimos ganhar o jogo, Campeonato Brasileiro. Vamos, São Paulo, vamos, o que você achou do jogo? Comenta aqui embaixo, feliz, vamos dormir tranquilos, curtiu o domingo, curtiu o domingão, alegria, fora do Z4. Obrigado a você que assistiu. Se inscreve nesse canal aí pra gente chegar nos 1000 inscritos logo. Um grande abraço. Até a próxima.